Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. CBN. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Velocidade CBN, o seu podcast sobre automobilismo e Fórmula 1. Hoje, em uma edição extra e muito especial de Velocidade CBN, uma edição pré-GP de São Paulo, uma edição antecipando tudo que vem por aí da corrida em Interlagos neste fim de semana da Fórmula 1. E uma edição do Velocidade CBN também com um convidado muito especial. Estamos aqui hoje no estúdio da CBN com o Fefo Barrichello. Fefo, seja muito bem-vindo, obrigado por topar o convite, estar aqui com a gente, tirar esse tempinho nessa segunda-feira, dia 3 de novembro, para atender ao Velocidade CBN. Seja muito bem-vindo à Rádio CBN. Obrigado, um prazer estar aqui, muito bacana, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, falar um pouquinho de Fórmula 3 também, e um pouquinho de automobilismo em geral, então eu estou muito feliz, obrigado. Legal, Fefo. E hoje aqui mais uma vez ao meu lado, o meu colega Leonardo Félix da revista Auto Esporte. Léo, sempre um prazer, seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, André, Fefo, obrigado aí pela presença, todos os nossos ouvintes e espectadores, vamos que vamos. Bom, temos um episódio um pouco diferente, o primeiro que a gente grava num fim de semana sem corrida, então hoje a gente vai começar o nosso programa fazendo um pré-corrida do que a gente pode esperar, do que a gente consegue imaginar que vai ser esse GP de São Paulo em Interlagos, para depois a gente conversar muito com o Fefo sobre Fórmula 3, sobre o que ele já passou na carreira dele, sobre o que ele ainda quer viver no mundo do automobilismo. Mas, Fefo, eu queria começar com você também para a gente falar sobre essa corrida em Interlagos que, inevitavelmente, a gente chega pensando muito na disputa pelo título. Lando Norris tomou a ponta na última corrida no México, tem 1 ponto de vantagem só sobre o Piastri, e a gente tem o Max Verstappen ali em terceiro, que já esteve 100 pontos atrás, agora está só 36. Queria saber como que você vê essa briga pelo título nessa reta final de temporada, se você acha que um desses três é o favorito, e eu tenho perguntado para todo mundo que vem aqui de convidado, para quem que você está na torcida, quem que você gostaria que ganhasse o título da Fórmula 1 nesse ano? Cara, acho que se a gente falasse há um mês atrás que o Max brigaria pelo título, falariam que a gente é doido, Sim. Com razão. Então, mostrou que é possível chegar e brigar, né? Então, eu acho que é muito possível que ele, nessa reta final, fique mais perto ainda de ganhar esse título. Acho que tem que acontecer algumas coisas, tem que dar aquela sortezinha que o automobilismo, ele acaba proporcionando sempre, você precisa de um pouquinho de sortezinha às vezes. E, enfim, eu acho que para quem é fã específico de um ou outro piloto vai estar talvez torcendo para os pilotos, mas para quem é fã de Fórmula 1, a gente quer ver um pouco de chaos ali, né? A Sim. gente quer ver os McLarens brigando, o Max chegando, então eu espero que Interlagos sempre é uma pista muito legal e as corridas são muito bacanas, então a gente espera que seja um final de semana de chuva, de sol e de bastante disputa. E foi isso que a gente teve no ano passado, né, Léo? Que a gente estava até conversando aqui antes do programa, um fim de semana com muita chuva, que o Verstappen vinha numa situação até oposta do que a gente tem esse ano, né? O Norris estava chegando nele no campeonato, e aí ele mesmo largando em 17º, ele ganha a corrida numa das, acho que, maiores atuações que a gente viu de um piloto recentemente na Fórmula 1, e numa corrida em que o Norris larga na pole position, chega em sexto. Interlagos, corrida sprint, possibilidade de chuva, temos previsão de frio, chuva durante o fim de semana. É a chance do Verstappen colar de vez aí na dupla da McLaren? Ah, sim, essa corrida vai ser tensa, né? Vai ser muito tensa. O clima aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, essa semana, esses últimos dias todos, está imprevisível. Então não dá para saber, né, se vai chover, se não vai chover no domingo, tá? E isso eu acho que eleva muito a atenção, porque essa questão do clima, ela vai ser muito determinante, né? Se chover, realmente eu acho que a tensão sobre os pilotos da McLaren aumenta demais, e a gente sabe como o Verstappen fica confortável nessa situação. Confortável, claro, né? Modo de dizer, ninguém fica confortável Sim. pilotando na chuva, o Fefo tá aqui pra dizer, mas
ele lida muito melhor com essa situação do que os outros pilotos. E ano passado você falou de uma das maiores atuações recentes, para mim uma das maiores atuações da história sim. da Fórmula 1, aquela atuação do Verstappen na chuva aqui no Brasil. E eu acho que essa questão do clima vai ser determinante. Aliás, eu acho que esse GP de São Paulo ele vai ser muito decisivo mesmo, porque aqui eu acho que a remontada do Verstappen, eu acho que ou ela vai dar um passo pra frente no sentido de, ok, esse cara realmente Sim. vai chegar lá na última etapa brigando, ou dependendo do resultado, ela vai arrefecer muito e aí vai ser muito difícil ele recuperar. Então acho que essa etapa é muito, muito, muito decisiva. Eu tô com você, Léo. Eu acho curioso que tiraram Interlagos da última corrida da Fórmula 1 no calendário, né? Mas, inevitavelmente, é uma prova que continua decidindo campeonatos, que continua mudando muito os rumos das temporadas, das disputas dos mundiais de piloto. Eu acho que até se a gente pensar nas outras 3 etapas que a gente tem na Fórmula 1 ainda, que são Qatar, Las Vegas e Abu Dhabi, eu acho que Abu Dhabi e Qatar, por serem circuitos mais tradicionais, tenho a sensação de que são provas que a McLaren vai andar muito bem e que talvez o Verstappen tenha mais dificuldade de chegar no Norris e no Piastri. Las Vegas, circuito de rua, uma prova mais recente, mais imprevisível, mas acho que a mais imprevisível do calendário todo ainda segue sendo Interlagos, e acho que com corrida sprint, com mais pontos à disposição, acho que de fato é a grande chance do Verstappen se consolidar nessa remontada, ou de fato a gente chegar para as últimas 3 etapas falando, ficou entre Norris e Piastri. Antes de eu continuar a conversa aqui com os meus 2 companheiros de mesa hoje, queria passar aquele recado para você que está assistindo a gente com imagens no nosso YouTube da CBN. Não deixe de colocar aqui nos comentários quem que você acha que vai ganhar a corrida Interlagos, o que você espera desse fim de semana com chuva. Deixe o seu like aqui, que ajuda muito na divulgação do nosso podcast. E claro, compartilhe esse episódio com todo mundo que é fã de automobilismo, com aquele seu amigo que vai para a corrida Interlagos, com familiares que gostam de Fórmula 1. Manda para todo mundo esse episódio aqui de hoje, desse nosso esquenta para a Fórmula 1. Para você que está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de deixar a sua avaliação aqui no podcast, e claro, também de compartilhar com todo mundo que curte automobilismo, curte Fórmula 1. Bom, amigos, seguindo na nossa linha aqui de Fórmula 1, de briga pelo título, Fefo, eu queria primeiro te perguntar, que a gente começou a falar de pista molhada, se você já chegou a correr em Interlagos com chuva, já teve essa experiência? Já sim. E não é legal? Cara, assim, depende do piloto, assim, eu acho. Meu pai sempre falou pra mim que a parte mais importante pra andar bem na chuva é gostar da chuva. Então eu sempre, no começo, assim, eu tinha muita dificuldade com a chuva, porque a chuva, ela requer, assim, uma coragem absurda, porque, querendo ou não, ali é bastante coragem, e entender você tem que trocar muito a sua guiada do seco pra chuva, lógico, dependendo do seu carro, mas você tem que trocar muito. E então entender o que é necessário fazer para aquela situação e ir se adaptando é interessantíssimo. Então no começo eu tinha um pouco de dificuldade, mas hoje em dia eu gosto muito da chuva. Já tive resultados muito bacanas na chuva, inclusive em Interlagos. Cara, Interlagos assim, como tem algumas curvas de bastante alta velocidade, que na verdade no seco nem são curvas, ali, né, o Sim. café indo para a linha de chegada, no seco não é nem curva, né? Mas na chuva se torna adaptar. uma curva, e você tá ali no limite do limite, e assim, você tá com medo de aquaplanar a qualquer momento, um snapzinho que vem, então assim, você tá sempre, né, tipo, atenção máxima. E isso é muito bacana, porque você tá, né, a chuva ela não cansa fisicamente, porque você tá muito mais lento, mas ela cansa mentalmente demais, porque assim, é um foco, qualquer coisinha você tá prestando muita atenção. Então é muito bacana pelo aspecto mental e pelo aspecto da coragem, de você ter Aham. que se jogar assim e acreditar que vai dar. Legal. Não, e você falou da subida do café, o Colapinto bateu lá ano passado, inclusive, que é um lugar que é muito raro de você ver um acidente, e aconteceu justamente por isso. Pista molhada, um lugar que acho que ele não estava acostumado a desacelerar. Exato, exatamente. Perdeu o carro. Mas é um lugar que quando chove costumam ter vários acidentes, né? Ele costuma descer um rio ali de água. É. assim. São Exatamente. dois pontos, o que ele falou, o café, e a curva do sol também. A curva do Sim. sol também É. é bem complicadinha na chuva. Exato. Tanto que teve tem 2 GPs clássicos ali de curva do sol, que um é o de 2003, né, que o pai do Fefo teve a pane seca, a famosa pane seca, Sim. e naquela corrida formou-se um rio ali, todo mundo saiu aquaplanando, Schumacher e piloto batendo no trator, foi um horror.
E teve a etapa de 2016 que o Verstappen estava começando na Fórmula 1, que ele saiu Ele- passando todo mundo por fora na Sim. curva Ali do no sol sol, ali. Sim. E que ele tem uma salvada, inclusive, logo depois Ali da no subida do café. café. Da que subida ele, do Exato, café. que ele é Exatamente. uma das maiores salvadas que Ah, eu é. vi na É. Fórmula 1, assim, É, essa dele. Aquela salvada, assim, é pura sorte. Eu vi ele fazendo uma entrevista, inclusive, falando disso essa semana. É pura sorte, porque, Aham. assim, quando você perde aquele controle, é meio que aquela situação que você fala assim, Deus, agora é você. Aí você Aham. vai decidir, tipo assim, tá na sua mão, né? E você vê que... Porque o que acontece? No seco, você vai passando na linha, todo mundo tá passando na mesma linha ali, que é a linha que é o objetivo, e aí você vai botando borracha na pista, borracha na pista, borracha na pista, borracha na pista, e quando chove, essa borracha que é o que gruda, que faz o carro ir rápido, né? Ela fica escorregadia. Então, é completamente o contrário, você tem que fugir da borracha. Só que tem lugares que não dá pra fugir da borracha, porque ali, por exemplo, no próprio café, por dentro tem borracha, mas por fora também tem a borracha do pneu que vai cuspindo né, que é o que a gente chama de carrãozinho. pick-up, exato. E também tem as linhas brancas, que ficam muito escorregadias, com os rios. Então tem esses lugares que, tipo assim, alguma coisa vai acontecer. Você tem que ver aonde que você vai ir, né? E nessa salvada do Verstappen, você pode ver que ele vem bem pra dentro pra tentar sair dessa borracha, só que ele encosta na linha branca. No que ele encosta na linha branca, ele perde a traseira, mas ele dá uma salvada sensacional. O vídeo é top É demais. épico mesmo. Acho que é um dos... E assim, o Verstappen fez um capacete especial até pra esse fim É. de semana. Eu acho que ele tá começando a criar uma identificação com o Interlagos, porque ele viveu momentos muito memoráveis, né? Acho que a Sim. última corrida foi épica, histórica, mas ele tem também essa salvada, ele tem resultados marcantes em Interlagos. Acho que ele tá criando mais esse vínculo com o E Interlagos. a própria família dele, né? Sim, tem isso, obviamente, agora também. Brasileira e Sim. tudo mais. Mas aí, Fefo, ainda na briga do título, eu queria te perguntar sobre um cara que a gente falou pouco aqui hoje, que tem ficado em segundo plano, que é o Piastri. Sim. Que ele tá em segundo, ele tá a 1 ponto do líder. É. Mas ele tá numa fase que parece que ele não consegue se achar, ele tá começando a andar muito atrás do Norris, que a gente não tava vendo isso ao longo do campeonato inteiro. E aí eu queria te perguntar, a partir da sua experiência de piloto, nessa parte de confiança mesmo, que a gente Uhum. sabe que mexe muito, que isso é fundamental para um piloto de Fórmula 1. Como que o Piastri pode se recolocar nos trilhos agora, faltando 4 corridas para o final da temporada, sendo que ele ainda é vice-líder com 1 ponto atrás só? Sim. Ele é basicamente líder do campeonato, né? 1 ponto, não, assim, é pouquíssima coisa. E eu acho que é engraçado, porque no começo do ano a gente esperava que o Norris fosse dominar e que o Piastri ficaria ali em segundo plano. E eu acho que isso às vezes até pode ser positivo para o piloto, ele chegar sem muitas expectativas, sem essa cobrança. E o Norris começa bem o ano, mas o Piastri depois vem vindo e domina a grande maioria do ano do Sim. Piastri dominando. Mas aí agora a gente vê, né, ele caindo de rendimento bastante. Acho que, assim, pessoalmente, né, eu tento, assim, eu sou da opinião de que a gente sabe muito pouco das coisas que acontecem ali dentro, sabe? Eu Uhum. vejo até pela minha carreira pessoas que comentam da carreira do meu irmão ou do meu pai, e que eu estou ali dentro e sei coisas que as pessoas estão fora e que as pessoas não têm ideia, entendeu? E eu imagino na Fórmula 1, que é uma coisa que é mais distante da realidade de qualquer pessoa, da minha realidade, é muito distante, porque é um negócio muito grande, né? Envolve muita coisa. Então eu acho que às vezes a gente não sabe de muita coisa. Eu acho que o que ficou parecendo um pouco, pelo menos pra mim, é que existiu uma prioridade do Norris por algumas etapas ali, e me parece que o Piastri deu, eu não sei outra palavra a não ser uma brochadinha, assim, ele deu uma Desmotivado. uma desmotivada, exato. E então eu não sei o quanto que isso pode estar afetando ele, mas acho que um pouco dessa questão de confiança, pelo que me parecia, assim, olhando de dentro, aí um pouco de coisas que eu sei dali de dentro, o Norris passou a grande maioria do tempo do ano desconfortável com o carro, reclamando de Ele estar falou isso desconfortável no com o último fim carro. de semana no México, ele tá voltando a se sentir mais confiante, Exato, confortável. exato. E eu acho que o Piastri estava um pouco mais confortável com o carro, ou às vezes ia um pouco mais natural para o que é natural para ele. E eu acho que isso faz muita diferença quando você está dentro do carro, ter ali um setup que vem mais natural para você. E aí talvez eu vi que na Áustria fizeram uma mudança para o carro que já foi um step up para o Norris. Tem alguma questão no volante que ele queria um pouco mais de sensibilidade, que estava faltando feedback para ele, né, Aham. como piloto. E não sei se essas coisas pequenas que ele estava sentindo dificuldade foram evoluindo e ajudou ele a ter confiança. Eu vi também que ele tirou o delta, cara, do volante, que é uma coisa
Olha pro só. México, ele desligou o quanto que a volta dele, quanto que ele vai virar. Sim. Então, não sei de onde que ele pode ter tirado essa ideia, mas agora ele não sabe mais quanto que ele vai virar. Ele descobre depois que ele finalizar a Termina a volta. volta. Então, às vezes é algo também, coisas pequenas que o cara pode ir encontrando e que podem fazer uma diferença grande, sabe? Pô, curioso isso, porque assim, eu como um péssimo piloto de simulador que gosta de brincar no videogame, quando eu começo a ver que eu tô fazendo uma volta muito abaixo da que eu tinha feito anterior, eu já começo a ficar nervoso para as últimas curvas e normalmente eu erro nas últimas curvas. Sim. Então, curioso o Norris ter feito essa mudança no volante, Gente eu não como a sabia gente. disso. É, gente como a gente. É, exato. É. Eu acho que, cara, acho que tem vários aspectos, assim, eu inclusive no carro de Fórmula 3, que é um carro novo pra mim e tal, a gente tem os setores também, o Delta, e tem piloto que gosta, tem piloto que não gosta. Eu gosto do Delta, tem esse aspecto que você falou, às vezes você olha ali e fala, nossa, eu tô vindo 2 décimos mais rápido. Sim. E aí na última curva você fala, pô, só não posso errar. É. Aí é a cara de você fazer uma cagadinha ali Sim. gigante. Mas eu acho que às vezes pro cara exatamente esse aspecto de ele olhar e falar, meu, tô vindo numa volta, não posso errar, e aí você atrai isso, acaba errando, mas pra mim é muito bom pelo fato de você testar, você faz ali a curva e você fala, nossa, pô, é um décimo melhor Aham. aqui e tal, no Race Pace pra mim ajuda bastante também, então acho que vai um pouco de piloto pra piloto. Sim. Mas achei curioso, não sabia dessa história do Norris. É. Me senti representado nesse sentido, assim. É, E aí, Léo, eu queria encerrar. Ah, peraí. Antes de fechar o assunto briga pelo título, Fefo, se você tivesse que apostar suas fichas hoje. Muito difícil, cara. Assim, é que eu torço pro Max, eu sempre fui muito fã do Max. Eu conheço o Piastri pessoalmente e Aham. é um baita cara, então isso também me deixa também com vontade de torcer dele. Tipo assim, se fosse entre os dois McLarens, eu torceria muito pro Piastri, Aham. mas acho que se fosse todo mundo, eu gostaria muito que o Max ganhasse. É um cara que também tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, o cara nota 1 milhão, assim, talvez um dos mais gente boas que tem ali, juntamente ao Bibi, que é o Sim. Gabriel, que é meu amigo também. É, cara, difícil, muito difícil. Eu acho que na hora do vamos ver, o Max se parece um cara muito forte Sim. mentalmente. E mesmo ele sendo um underdogzão, assim, talvez a ODD esteja boa ali. Sim. E vale a pena um Max Verstappen, assim. Eu acho que seria, pô, se ele ganhasse. Eu acho que ele já é o nome do ano. Por tudo que ele vem fazendo, por tudo, pô, Uhum. um Suzuka que ele tirou do bolso, essas coisas Sim. que você vê que ele tira o coelho da cartola. Então eu acho que eu me arriscaria e botaria umas fichas nele. Legal. Eu acho que se a gente fosse fazer uma eleição de quem é o melhor piloto da temporada, acho que o Max ganharia Acho que ganha, tranquilamente. tranquilo. Mas legal você falar do Bortoleto, porque era o próximo assunto. Queria puxar o Léo aqui de volta para a conversa, porque primeira vez desde 2017 que teremos um brasileiro andando em Interlagos. Queria te ouvir, Léo, sobre as expectativas para essa primeira corrida em casa do Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. O Bortoleto é a primeira vez, acho que ele vai correr em Interlagos, né? Eu acho que profissionalmente. Eu acho que ele já correu de Stock Light em É. Interlagos, mas acho que de Fórmula talvez ele nunca tenha corrido. Eu acho que de É. Fórmula não. Na carreira dele ali de Fórmula é a primeira vez que ele vai correr. Então, eu acho que assim, não dá pra gente projetar muita expectativa, como se fosse assim, pô, a corrida da Sim, casa do sim. cara, aqui ele tá em casa, porque não não é a realidade, né? É, Mas, claro, a questão de ter a torcida junto, né? Isso com certeza dá uma motivação extra pro piloto conseguir performar bem. E aí, né, a gente espera que ele consiga lidar bem com esse fator também, né? Trazer isso de uma forma positiva para ele mesmo e não como uma pressão muito grande de conseguir um bom resultado que às vezes pode acabar atrapalhando. Mas o Bortoleto já se mostrou várias vezes ser uma pessoa com uma cabeça muito boa, assim. Então eu acho que ele vai lidar bem com isso e acho que ele tende a repetir ali os bons resultados que ele apresentou em outras corridas do ano. Essa última, ele vinha num momento meio ruim da Sim. temporada, mas eu acho que essa corrida que ele fez no México, que ele conseguiu se recuperar bem e marcar um ponto, eu acho que elevou ali um pouquinho mais uma vez a confiança dele. Então acho que ele chega com bons prognósticos. Se a gente for olhar as últimas 10 corridas dele, ele pontuou em metade, pontuou em 5, então acho que é uma sequência boa. E isso sobre a cabeça dele, só rapidinho, Léo, de se devolver para você. No release que vem da Sauber, depois das corridas, da Stake Kick Sauber, né? Na Sauber, que vem depois das corridas, o Gabriel já falou, cara, tô só muito feliz de ir, não tem nenhuma pressão a mais para mim, e eu já achei curioso isso, porque era um pós-corrida de México,
e ele já sabia que o pessoal ia estar pensando na corrida no Brasil, já falou, cara, não tenho pressão nenhuma, só tô muito orgulhoso de representar meu país em casa. É, isso aí, eu acho que é essa forma que ele tem que encarar. Mas o senhor perguntou pra mim, perguntou pro Fefo, eu quero saber do senhor. Quem você acha Ai, que vai se dar rapaz. bem nesse GP do Brasil? Cara, eu acho que assim, eu acho que Max Verstappen vai ter uma corrida maravilhosa esse fim de semana em Interlagos. Tenho essa sensação. Sabe que nem o Abel Ferreira tava falando da noite mágica do Palmeiras, que ia virar da LDU? Eu tô meio com essa sensação, assim, de que o Max Verstappen vai ter um fim de semana meio mágico em Interlagos e, obviamente, não dá pra ele tirar toda a distância que ele tem pro Norris, mas de entrar de novo nessa briga, de se recolocar. Não sei se vai ser ele de fato que vai ganhar a corrida ou não, mas tô com o Fefo. Se eu tivesse que colocar minhas fichas, eu apostaria no Verstappen esse fim Muito de bem. semana. Pro Dá pra acontecer campeonato eu já qualquer não coisa, sei, mas cara. pra esse fim de semana acho que o Verstappen me parece ser o Porque favorito. acho que são 36 pontos de diferença, Isso, né? 36. É, E eu acho que, cara, as McLarens, eu acho que deu de se ajudar, deu Acho que agora acabou. porque agora é cada um por si meu, um ponto de diferença já não tem. Já, assim, se priorizarem o Norris, por exemplo, ficaria muito feio, e vice-versa também, né? Sim. Mas eu acho que abre uma porta para eles possivelmente brigarem de verdade ali na prova. Meu, tipo assim, se eles se encostam, se enroscam e caem para trás e o Verstappen ganha, ele fica ali Sim. a 10 pontos, 9 pontos, sei lá. Então eu acho que tá muito aberto. E para falar assim, um pouco do Bibi, do que eu vejo, assim, eu acho que o carro deles, isso acontece muito, assim, não só na Fórmula 1, mas nas outras categorias também. O carro, às vezes, ele não é ruim. Tipo, o balanço tá ideal, Aham. mas ele não tem o grip que os outros carros têm. Então você pode ver muitas vezes, o Leclerc é um que fala muito isso. Cara, o balanço do carro está perfeito. Tipo assim, eu não tenho o que reclamar do balanço do carro. A questão é que eu não tenho o grip e a aerodinâmica que a McLaren tem, por exemplo. Aham. Então eu acho que para pistas ou para corridas isso ajuda muito. Porque certas pistas, se você não tiver o grip, cara, não tem o que fazer, você não tem como se virar. Mas talvez pro México, por exemplo, pro Gabriel, aonde não tinha um grip ali na classificação, mas depois o carro tá bem acertado e aí você pode ver que na corrida ele talvez cresça um pouco. Tem algumas provas até no começo do ano que dava pra ver que o carro era tipo, meio que nojento, assim, o carro era Eu acho que a muito corrida ruim. da China foi a mais assustadora, porque a É. largada dos dois, assim, dava pra ver que o carro da Sauber não conseguia andar atrás dos outros. Exato. O carro era nojento, né? Então, mas eu acho que em Interlagos isso pode favorecer um pouco porque tem algumas coisas que dá pra você se jogar um pouco, dá pra você frear um pouco mais dentro, tentar talvez fazer algumas coisas no braço. Então, se o carro tiver bem acertadinho, mesmo que talvez ele falta um pouco de grip pra chegar nos carros da frente, talvez ele consiga ir um pouquinho pra frente e a gente vai estar torcendo por isso também, com certeza, Sim, né? sim. E só pra eu fechar o meu comentário do palpite que o Léo falou, eu vou trazer algo que eu tinha até falado que a gente tava conversando antes, pra ficar de olho nas Mercedes, que é um carro que tem andado bem em corridas mais frias, e olho principalmente no George Russell, que venceu a primeira corrida dele aqui, justamente em São Paulo, em 2022. Acho que é um cara que pode... Tem sido um dos melhores da temporada, é um cara que pra mim pode entrar também no meio dessa bagunça aí, dessa disputa de título, nessas retas finais, atrapalhar tanto o pessoal da McLaren quanto o pessoal da Red Bull, Verstappen no caso. George Russell pra mim é um palpite secundário aí nessa história, acho que pode ser um nome pra gente ficar de olho nesse fim de semana. Acho que é isso, fechamos o pré-GP de São Paulo, cobrimos tudo que era necessário cobrir. Acho que fica registrado também que além de ser uma corrida de casa pro Bortoleto, vai ser uma corrida de casa pro Franco Colapinto de novo também. Acho que ano passado ele teve um fim de semana bem difícil, o avô dele faleceu logo antes da corrida, depois ele teve 2 acidentes. Acho que a gente vai ter bastantes argentinos novamente em Interlagos esse ano. Uma corrida meio de casa pro Hamilton também, cidadão honorário brasileiro. Vamos ver se ele consegue, enfim, colocar essa Ferrari no pódio. Vai ter muita gente torcendo para ele aqui também. Mas claro, Bortoleto é a nossa torcida principal aí para ver de novo, quem sabe, um brasileiro pontuando aqui em Interlagos. Agora, Fefo, queria passar para sua carreira, para sua trajetória. Normalmente aqui no podcast eu tenho começado as perguntas mais sobre o piloto no início, no começo de Uhum. carreira, mas com você eu queria começar mais na sua fase atual, que eu acho que é mais relevante, mais Sim. interessante. Que você vem recentemente de fazer a sua estreia na Fórmula 3 em Monza, na Itália, com a AX. Vai correr a próxima temporada inteira com eles na Fórmula 3. Queria que você contasse pra gente como que foi essa primeira etapa lá na Itália e como que tá sendo a preparação, suas expectativas para a próxima temporada também na Fórmula 3. Cara, essa primeira etapa foi uma loucura, assim, daquelas coisas que sabe aquelas chatices que o pai fala quando você é pequeno e você fala, tipo, puta, que cara chato, assim, cara tá enchendo o saco. E meu pai sempre falou pra mim, cara, puta, fique esperto, porque você nunca sabe quando a oportunidade pode aparecer.
E a corrida de Monza foi exatamente isso, cara. Tipo, eu não tinha noção de que aquilo podia acontecer. A gente estava negociando pro ano seguinte. Aham. E aí ele falou, o chefe da AIX falou, cara, eu gostaria que você corresse Monza como preparação. Mas assim, é a clássica situação onde você tem que botar o seu ego de lado e chegar lá pra dar a cara, a tapa mesmo. Porque, cara, eu nunca tinha andado de Fórmula 3 na vida. Eu nunca tinha andado em nada, né, tipo assim, perto ao que é aquele carro. Então, pra mim, eu falei, nossa, vai Sim. ser pauleira, assim. Mas, cara, quando eu cheguei lá, foi muito bacana. Eu acho que foi muito importante pra mim, porque eu acho que olhando pro ano que vem, o que tem de expectativa pro ano que vem, eu chegando na Austrália na primeira etapa do ano que vem, já não sendo a minha primeira etapa, pode fazer diferença, né? Porque pô, você Sim. está correndo junto com a Fórmula 1, você está correndo em pistas absurdas de história e tudo, e isso adiciona uma pressão, não tem como não adicionar. Monza foi muito interessante, foi muito loucura, porque realmente, assim, é uma categoria que você anda muito pouco mesmo. E eu cheguei lá e nunca tinha sentado no carro de Fórmula 3 na vida, e dei 2 voltas no treino, é, acabou o treino, classificação, eu dei 2 voltas na classificação, corrida. Então, assim, eu tinha dado 4 voltas na minha vida de Fórmula 3 e fui pra uma corrida. Então, tipo assim, você ainda é assim, é aquela situação que você não tem ideia o que está acontecendo ainda, porque você é completamente passageiro do carro, você não está acostumado com aquela velocidade. É tipo você ter 10 anos e jogar futebol contra o profissional, você não pega É. na bola, assim. Então, é assim, quando você sai a primeira vez de Fórmula 3, você já acelera e o carro já fala, ó, anda, hein? E aí é tudo muito rápido e você não está acostumado com a velocidade, porque o seu corpo não está acostumado com a velocidade. E então eu saí e eu tava muito tipo, ai, nossa, e primeira, e segunda, e DRS, e abre, mexe, e tipo, tava tudo muito louco ainda, sabe? E aí quando teve a corrida, que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de dar 2 voltas seguidas, cara. Eu nunca tinha tido essa oportunidade, porque é um carro que não permite isso. Então, cara, foi muito interessante e acho que muito positivo de forma geral. E acho que a corrida em Monza também, da Fórmula 3, por ser um grid tão grande, normalmente tem classificações muito caóticas também. Acho que você pegou um dos ambientes mais caóticos para É, fazer a sua é, estreia também, né? exatamente, exatamente. Assim, são 30 carros, Isso. né? Cara, você chega ali numa situação de nunca ter andado, e aí sai na classificação, são 10 minutos de classificação. Só que como é um pneu muito, para simular o pneu da Fórmula 1, é um pneu que tem um pico de uma volta e ele acabou. E aí depois ele degrada a um nível absurdo. Então, como é que funciona? A gente sai do box, faz uma volta de prep, que a gente chama, que é uma volta de aquecimento bem Uhum. lenta, e aí push, que é uma volta acelerando, cool, que é uma volta de cooldown, então você tira o pé, faz uma volta ali 20, 30 segundos mais lento, mais um push, acabou a classificação, entendeu? Então você não tem nem a oportunidade de fazer 2 voltas seguidas, que já tira um aspecto que é uma coisa que eu tô acostumado na minha carreira, tipo assim, Aham. chega na curva 1 pela primeira vez, freia ali no 120, fala, pô, dá pra frear no 110, dá pra carregar um pouco mais de velocidade. Na próxima volta eu faço. Você não tem uma próxima volta, acabou. Você tem que tirar o Sim. pé. Então, é bem diferente, tudo bem diferente. O carro é muito diferente do carro que eu tava correndo esse ano. Mas é isso, assim, eu não tenho a oportunidade de fazer muitos testes, porque tornou-se um esporte absurdamente caro e cada vez mais caro. E eu dependo 100% do suporte financeiro do meu patrocinador, que é a Crypto Processing. Então, assim, eu dependo 100% deles. Sem eles, eu tipo, não conseguiria andar mesmo. Assim, é um Aham. preço, pra vocês terem uma ideia, o ano de Fórmula 3, ele tá indo em torno de 2 a 3 milhões de euros uma temporada. Então, assim, é muita coisa. É um É. preço absurdo, quase 10 milhões de reais. Então, eu não tenho oportunidade de fazer testes, porque tem gente na categoria que tem carro, o cara compra o carro, testa toda Claro. semana, testa com a equipe, nananã. Então, quando abre essas portas de andar, mesmo que pro ego, assim, pro ego dói. Você chega lá, você classifica atrás, você não tá onde você quer, todo mundo olha, você fica pensando o que as pessoas estão olhando, ainda mais eu tenho, né, uma pressãozinha a mais pela questão Barrichello, nananã. Então, tem que botar o ego de lado, tem que meio que aprender tudo na frente de todo mundo, que às vezes pode machucar um pouco, mas eu Aham. acho que tem que abraçar a oportunidade de poder andar, cara, não tem jeito. Legal. Você tem falado que o carro é muito diferente do que você já tinha andado. Você andou. Quantos anos de Fórmula 4? Dois? Eu fiz um ano de Fórmula 4 brasileira e um ano de Depois lá Fórmula fora. 4 lá fora. E depois Eurofórmula também. Exato. E a Fórmula 3 já é bem diferente dessas duas É categorias. bem diferente, cara. É assim, porque a Fórmula 3, ele anda muito mais, é um carro mais pesado, mas ele anda muito mais de reta, assim, dá 310 no final da reta de Aham. Monza. O Eurofórmula dá no máximo 270. É um,
É um gap de diferença muito grande. E assim, mesmo que talvez você carregue é, similar o nível de velocidade que você carrega de um carro do Eurofórmula para o Fórmula 3. Só que você chega muito mais rápido, né? Você chega Claro. muito mais rápido nas curvas e meio que tem que confiar. E assim, para mim, eu acho que o que mais faz diferença é assim, no Eurofórmula você tem 2 treinos de 40 minutos. Então você sai, você vai aprendendo, você vai pegando a mão, você sabe que tem que frear no 100, mas você freia ali no 110, aí na próxima você vai depois freia no 100 e você vai subindo a velocidade que você tem que carregar. Eu acho que o mais, para mim, a maior diferença é essa questão de, tipo assim, é, eu vou testando as coisas nas curvas e vou, por exemplo, vou chegar ali no Laranjinha. Eu sei que é uma curva que eu tenho que carregar muita velocidade. Então eu vou testando as coisas, eu vou sair mais de boa do acelerador, vou ficar no freio mais tranquilo, para tentar carregar o máximo de velocidade e você vai meio que subindo a sua confiança e jogando mais velocidade para dentro. Só que na Fórmula 3 você não tem essa oportunidade, Aham. porque você não tem essas voltas. Então você tem que sair e fazer algo confiando no que alguém falou pra você que é o que você tem que fazer. O seu engenheiro, sua equipe, as onboards que você assistiu, é quase como se fosse um rally. Você tá ali com o seu Aham. copiloto, ele falou o que você tem que fazer e meio que você só tem que sair e confiar. E assim, as voltas de classificação, elas não são a melhor volta do mundo, elas são a melhor volta naquele momento, porque todo mundo só deu 2 voltas. Lógico, tem gente que teve mais experiência, que testou lá antes, mas é assim, o aspecto em si é muito diferente, sabe? Engloba muitas coisas diferentes. E como que é a estrutura das equipes nesse sentido? Que tipo de suporte eles dão para vocês? Tem trabalho com simulador? Porque a gente sabe, obviamente, que orçamento para uma equipe de F3, de Fórmula 3 em relação a uma equipe de Fórmula 2 já é muito mais baixo, e de Fórmula 1 então nem se fala. Como que a equipe dá esse suporte para vocês lá? Cara, a estrutura é insana, assim, tipo, você chega lá e é até um pouco abismante inicialmente, assim, eu cheguei a primeira vez e aí você chega um dia antes pra fazer reunião, track walk e tal, e aí os caras falaram que tinha reunião com a equipe, e aí eu tô acostumado a reunião de equipe ser assim, senta aqui, vamos fazer uma reunião com a equipe aqui, né? E aí os caras chegaram e, assim, não sei se já viram foto dos pilotos de Fórmula 1 que na hora de reunião eles botam um Algum rádiozinho, foninho, assim? e aqui o cara tem a central dele que ele fala ou ele fala com as pessoas da pista, ou ele fala com as pessoas da central da equipe. E é exatamente igual. E aí eu cheguei lá e eu falei, nossa, eu tenho um rádio. E aí você bota o rádio e aí tem as pessoas no computador, que são as pessoas da central que estão trabalhando, então os engenheiros, os técnicos e afins. E todos os engenheiros, cada piloto tem o seu engenheiro, com o chefe da equipe. E assim, é uma estrutura insana. Então você já é abismante quando você chega e fala, caramba, tem muito mais recurso, né? Aham. E aí, enfim, a equipe em si, de todo o trabalho que engloba para fazer o carro, enfim, é maior, então é mais pressão, mas também mais tecnologia. E assim, tipo, eles têm o rádio, ele fica falando no rádio em real time com um engenheiro que tá na nossa central lá, e esse cara também vai fazendo os cálculos caso a gente precise de alguma coisa, e quando acabar ele já tá pronto para que a gente já faça essa reunião em cima, para que a gente já consiga, tipo, extrair o máximo de informação possível. E da parte do simulador, cara, a gente faz o simulador na Mercedes, na Fórmula 1, no simulador Olha da só. Mercedes mesmo. Legal. Então assim, é algo que prepara muito. Pra te falar bem a verdade, eu pessoalmente, Fernando, não sou o maior fã de simulador. Eu acho que ele ajuda muito, mas muitas coisas da minha guiada são um pouco baseadas em feeling, então no que eu tô sentindo. E é um sentimento que você tem no corpo ali. E o simulador, ele não tem esse sentimento. Então eu acho que o simulador ele pode ser muito bom para você testar coisas, de aprender uma pista nova, mas eu tenho dificuldade do simulador ser algo para eu fazer aquela lapidada. Para mim, o simulador, eu não consigo fazer essa lapidada, tipo, ai, eu preciso de 2 décimos, então eu vou ali para casa fazer um simulador e daí amanhã eu vou estar 2 décimos mais rápido. Eu não tenho essa facilidade. Eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade com isso. Mas eu acho que o simulador, ele traz algo, ele traz um aspecto de você ter que aprender a se adaptar que é muito bom. Que foi meu irmão que me convenceu disso. Meu irmão Aham. é um dos melhores pilotos de simulador do mundo. E meu irmão dá até um pouco de raiva, assim, porque a gente, quando a gente era criança, a gente fazia disputa de simulador com meu pai. Como é que a gente fazia? A gente entrava lá no jogo e aí a gente sorteava uma pista com o olho fechado, sorteava um carro e tipo, a gente tentava fazer pistas e carros que a gente não conhecia, e aí saía e tinha 2 voltas, e ninguém pode assistir a volta do outro, e no final a gente vê quem ganhou. Aham. E aí no começo, tipo, eu e o Dudu, a gente era criança, e meu pai tava sempre um pouco à frente. Óbvio. E não tinha esse negócio de, eu vou tirar o pé porque eles são crianças. Meu pai era tudo, e tipo assim,
tomou um segundo, moleque. Toma, ganhei. Já, E já eu- tirava uma com sua cara. Exato, exato. E só que com o tempo, o Dudu, cara, ele tem uma facilidade com o simulador que é impressionante. E aí a gente começou ele começou a ficar muito na nossa frente, eu e meu pai, e a gente falou assim: não, vamos mudar de brincadeira. Vamos jogar um truco, vamos jogar outra coisa, porque tá dando guerra isso aqui. Mas o Dudu me convenceu muito disso, dessa questão de adaptabilidade, de você andar no simulador, não andar de Fórmula 3 em Monza, mas andar de GT3 em Imola. E depois andar de Mazda em Navarra. Aham. E de você ter que andar em várias coisas diferentes para você ter que aprender o que esse carro precisa. Então, o Mazda precisa blipar e o pico do freio é muito fraquinho, porque senão o carro sai muito de traseira. O Fórmula 3 já é um pico muito forte. O GT3, você tem que parar mais. Então, todas essas coisas de diferença de um carro para o outro e de você pular de um carro para o outro e se adaptar muito rápido. Então, meu irmão me convenceu mais de usar o simulador mais ao meu favor. E a equipe tem também essa visão de usar o simulador ao nosso favor para se preparar para os finais de semana de corrida. Legal. O Fefo, eu queria seguir puxando ainda um pouco a parte familiar, porque o seu irmão tá correndo no Mundial de Endurance. Você indo agora fazer uma temporada de Fórmula 3, imagino que o sonho seja, obviamente, continuar nessa escadinha para chegar na Fórmula 1, mas queria saber o que você pensa para sua carreira mesmo, de fato. Se é Fórmula 1, se você pensa em outras categorias, o que você tem vontade de correr ainda nesse mundo que é bem grande do automobilismo também, que te oferece várias possibilidades? Cara, eu acho que quando você é criança, você sonha em correr de Fórmula 1. O sonho da minha vida é correr de Fórmula 1. Ser piloto de Fórmula 1 é o grande sonho e talvez a minha maior motivação e o que me faz, né, tipo, trabalhar duro e tudo. Uhum. Mas eu acho que conforme o tempo, você vai vendo outras categorias e você vai vendo quanto que aquilo é interessante. Eu, por exemplo, sou muito fã da Fórmula E. Eu assisto muito, acho muito bacana, tive a oportunidade de ir em algumas etapas e eu acho muito bacana. E eu tive a oportunidade de guiar o carro. Eu dei 4 voltas no carro de Fórmula E e foi muito legal, cara, porque o carro ele traz aspectos muito diferentes e ele traz o aspecto de corrida que é muito legal. As corridas de Fórmula E, não sei se vocês já assistiram, é Sim, muito já. bacana. E tem o Attack Mode e os carros estão ali, os 20, 30 carros embutidos um atrás do outro. E eu acho isso muito legal porque o que eu sou muito fã mesmo é a corrida, cara. O que eu gosto é da corrida, Corridas daquele. de pelotão da é, Fórmula E são muito diferentes. Exato, exato. E você, aquele nervosismo pré-corrida, aquela adrenalina, e você vê que seus competidores estão nervosos e tal. E eu acho que isso é quando eu mais cresço, quando eu mais me sinto à vontade, assim. Inclusive, eu acho que o que eu mais trabalho é nos outros aspectos, porque a corrida eu sempre. É um aspecto muito natural para mim, de coisas que eu tenho muita facilidade. Então, eu acho que tem essas categorias que também me interessam muito, lógico. O meu sonho é a Fórmula 1. Mas por exemplo, de correr de Fórmula E um dia seria um baita sonho pra mim também, porque é uma categoria que eu acho muito bacana. Então eu deixo a mente aberta pra Aham. o que vem, assim, sabe? Legal. E esse ano teremos 2 brasileiros na Fórmula E. O Felipe Drogovic vai andar na Andretti agora. Exato. De graça e segue na Lola. A temporada da Fórmula E, que se eu não me engano, vai começar junto com a última corrida da Fórmula 1. Então, no fim de semana de Abu Dhabi, a primeira etapa da Fórmula E também. Exato. E E, aí, começa aqui, inclusive. começa aqui, era isso que eu ia Sim. falar. Começa aqui em São Paulo. E no circuito lá no Sambódromo, né? Que já recebeu a Fórmula Indy, agora recebe a Fórmula E. E a Fórmula E voltou a fazer a temporada começando no fim de um ano para depois terminar no meio do ano seguinte. Então começa a temporada 25-26 aqui em São Paulo nesse fim de semana, que encerra a Fórmula 1 também. E aí é isso, teremos 2 brasileiros, o Drogovic, que tentou por bastante tempo chegar na Fórmula 1, agora enfim vai voltar a correr uma temporada inteira de uma categoria, fazendo a temporada com a Andretti, que é uma das grandes equipes da Fórmula E, que querendo ou não, tem uma ligação com a Cadillac agora na Fórmula 1 também, então ele vai estar meio envolvido ainda nesse ambiente todo, nesse círculo da Fórmula 1 que também se expande um pouco fora da própria categoria. E aí, Fefo, você comentou da disputa de simulador com seu irmão, com seu pai, eu queria voltar nisso. Se tem alguém ouvindo a gente e ainda não associou, né, Barrichello, não sei se o pai do Fefo é o Rubinho Barrichello, tá? Caso você esteja perdido, ouvindo a gente, não sabe, mas o Fefo é filho do Rubinho Barrichello. Queria saber como que foi isso agora no seu começo mesmo, se ser piloto foi sempre uma ideia para você, uma obrigação, foi algo que foi crescendo, obviamente, pelo contato do seu pai, mas ele deixou uma liberdade para vocês de escolherem o que vocês Uhum. queriam fazer. E queria perguntar em relação ao que você falou já um pouco do Rubens te zoando, de dar tempo no simulador, ele foi um instrutor para vocês, como é que era ele nessa fase de aprendizado, de iniciar você e seu irmão no mundo do Sim. automobilismo? Cara, eu acho que desde pequeno, assim, é que como eu sou o segundo filho, acho que eu
tipo assim, coisas foram mais naturais pra mim. Aham. Porque o que aconteceu com o Dudu? Meu pai tinha medo porque a gente vê muito, infelizmente, muitos moleques que são pilotos, porque o pai é fã, porque o pai era fã do Ayrton Senna, porque o pai era fã de alguém, e aí meio que impõe isso pro moleque sem nem ver se o moleque gosta mesmo. E eu vejo muitas pessoas perguntando pro meu pai, cara, eu tenho um filho de 10 anos e ele vai chegar na Fórmula 1. Qual que é a sua dica? E aí meu pai pergunta, ele gosta? E aí o pai, nossa, tipo assim, parece que que o PC travou, assim, né? Tipo, nossa, eu não sei. E aí, assim, eu acho que meu pai tinha muito medo disso, então ele nunca forçou isso pra nós. Com o Dudu foi muito natural, assim, ele não falou nada, e aí ele levou o Dudu pra andar uma vez, o Dudu andou e não achou muito legal, ele achou meio... E aí o meu pai vendeu o kart e falou, cara, nunca mais vou tocar no assunto, nunca mais. E aí acho que passou uns 2, 3 anos, e aí o Dudu comentou, o Dudu falou, cara, queria andar de kart e tal, e aí andou, e meu pai só pegou um kart emprestado, o Dudu andou uma vez, pediu pra andar a segunda, Aham. pediu pra andar a terceira, aí meio que Aí foi, esquece. e aí quando eu cheguei, o Dudu tava começando a andar, porque eu sou 4 anos mais novo do que o Dudu, então ele tava começando a andar, e aí meu irmão anda, eu também quero andar, e pra mim, pra te falar a verdade, tinha um aspecto de que a gente perdia um pouquinho de escola pra andar de kart. E aí eu achava muito A legal, cara. malandragem. Porque assim, a gente saía no final de semana de corrida, de kart, a gente perdia a tarde de quinta e de sexta. E Aham. aí eu falava, meu, isso aqui é interessantíssimo, isso aqui é muito bacana. E aí, meu, eu meio que ia, assim, eu não gostava de treinar, no começo eu achava chato, tipo assim, achava chatíssimo ir, a gente andava todas as quartas-feiras. Eu achava chato ir lá na quarta, ficar andando sozinho, testando. Uhum. E assim, como eu tinha, meu pai entendia muito, eu parava e falava, o meu pai falava, ah, filho, como é que tá o kart? Eu, não sei. Aí, não, mas não sei. Ah, tá, filho, dá mais uma volta. Aí eu andava, ah, tá traseiro, né? Eu, sim. Tipo assim, e aí ele mexia um negócio lá, aí saía de novo, melhorou? Melhorou. Beleza, ia lá, beleza, chegava no final de semana de corrida, e aí sim, quando chegava no final de semana de corrida, que aí tinha a pressão, tinha o nervosismo, tinha os competidores. Aí eu achava muito legal isso. Eu achava, acho assim, isso é o que mais me é apaixonante pra mim, assim, sabe? Você chega ali na classificação, tá, você vê que tá todo mundo meio nervoso, você olha, tá todo mundo, assim, tipo, com o nervosismo, com a adrenalina, com Uhum. o desconhecido daquela situação. E eu lembro, acho que meu pai já contou essas histórias em alguns lugares, mas na minha primeira corrida, acho que eu tinha 10 anos, era uma corrida na Granja Viana, e eu lembro muito disso, cara. Eu tive a classificação e foi ok, foi mais ou menos. Eu tinha muita pouca experiência. Meu pai me fez treinar bastante antes de chegar no final de semana de corrida, mas foi o que eu falei. Eu não gostava muito de treinar e eu não tinha experiência com esse negócio de classificação e dessa Aham. pressão e nananã. E aí eu lembro a gente ali no pré-grid, que você fica sentadinho ali, você já tava sentado dentro do kart e esperando pra liberarem. E eu olhei pro meu pai tava meio que chorando, assim, mas ele tava tentando fingir que ele tava tranquilo. E ele tava se tremendo, cara, ele tava muito nervoso. E aí eu lembro de eu pegar na mão dele e falar assim, você tá nervoso, né? E aí ele falou, tipo assim, vai merda, moleque. E aí eu falei, tipo, meu, tá tudo bem, tipo, tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo. E aí eu cheguei em terceiro na corrida, acho que eu larguei de sétimo, cheguei em terceiro. E aí depois daquilo, assim, eu fui entendendo o quanto que, tipo assim, acho que conforme você vai crescendo, no começo eu tinha essa visão que meu pai era um super-herói, que meu pai não é um ser humano, né? E aí depois você vai entendendo que, assim, meu pai tá nervoso de verdade pra minha corrida, assim como eu fico nervoso pra dele. Aham. Então, tipo assim, a gente foi entendendo o que funciona e o que não funciona. Assim, a minha primeira corrida de Fórmula 4, meu pai tava tão nervoso que ele falou pra mim assim, filho, quando apagar o farol, largou. Eu falei, não é possível. Obrigado pela velho. dica, Pô, se valeu. você tivesse falado, eu ia ficar esperando, eu ia ficar aqui. Então, tipo assim, depois da corrida eu falei, papi, tá bom, mas tá tudo certo, tipo assim, tá tudo tranquilo. E a gente foi entendendo um pouco um o outro. Enfim, aí eu fui crescendo e as coisas pra mim nunca foram forçadas. Eu, inclusive, parei de ser piloto por 2 anos, que eu queria jogar bola. E a gente morava nos Estados Unidos e eu tive alguns problemas pessoais grandes que foram me levando um pouco para longe, me impossibilitaram um pouco Aham. do automobilismo. E eu fui me apaixonando pelo futebol e comecei a jogar e comecei a ter resultados bacanas e queria virar profissional de futebol. Eu parei de ser piloto por 2 anos, mas é que acabou que foi uma coisa que voltou naturalmente porque era para ser assim, sabe? Quando as coisas eram para ser, eu acabei tendo que voltar pro Brasil por problemas pessoais de novo. E aí, quando eu cheguei aqui, apareceu a Fórmula 4 Brasil, começou a ser especulada de vir ao Brasil. E a gente recebeu uma proposta para eu correr, e fazia 2 anos que eu tava parado, então eu falei, não sei o que eu quero fazer.
E aí meu pai falou, meu, isso aqui é de verdade, filho, vamos lá e tal. Então ele nunca forçou, ele nunca pressionou, foi uma coisa muito natural e uma coisa que eu naturalmente me apaixonei por, sabe? Legal, cara. Muito legal porque, assim, eu penso muito na história do André Agassi, o tenista. Não sei se você sabe da história dele, mas ele tem uma autobiografia que ele escreveu que é muito boa, que ele começa o livro falando, eu odeio tênis. É. Assim, ele é o melhor do mundo, ganhou tudo que tinha pra ganhar, É. mas a história dele é essa. Ele tinha um pai que era muito incisivo nisso, de que queria que o filho fosse jogador de tênis. Ele treinava incessantemente pra ser jogador de tênis. Ele tinha uma relação muito tóxica na cabeça dele Uhum. mesmo com o esporte. Com o esporte, De ódio e amor, de Sim. ter uma parte dele que, cara, não sabia fazer outra coisa, mas ao mesmo tempo ele não gostava daquilo que ele Sim, fazia. sim. As próprias irmãs Williams também no É tênis. verdade. Embora elas nunca, nenhuma delas tenha falado que odeia tênis, mas a trajetória delas também é muito parecida, né? O pai delas Sim, fazia elas treinarem na chuva, né? Com a quadra molhada. Então é realmente. e a história que a gente tem no automobilismo próxima disso é o próprio Max Verstappen, né? Que a gente pega Sim. as histórias do que o pai dele colocava pra ele treinar na chuva incessantemente, pra ele sair do kart falando que tava morrendo de frio. O Jos Verstappen mandava ele voltar pro kart e continuar treinando. Então, Uhum. e eu acho que eu tenho a sensação de ver o Verstappen muitas vezes também falando, cara, eu não quero continuar a Fórmula 1 por muito mais tempo, acho que tem É. outras coisas que eu quero fazer da vida. Então, acho legal ouvir o seu relato, Uhum. porque é sempre uma coisa que a gente fica querendo saber de como que foi, se foi Sim, uma coisa natural, sim. como é que foi essa relação de vocês. Mas legal toda a história, legal a forma. A narrativa que você contou do seu pai também nervoso com as suas Aham, corridas, acho aham. que é um relato muito pessoal que a gente raramente tem a chance de ouvir mesmo. Aham. Não sei se você tiver mais história aí também dessas corridas, seu pai do lado, quiser contar aí, você fica à vontade. É, cara, eu acho que assim, a gente tem. Eu acho tristíssimo ver esses atletas, né? Porque o esporte, ele é a vida inteira, né? Então, assim, você acaba tendo que abrir mão e se sacrificar de muitas outras coisas pelo esporte, né? Então, pô, eu não vou ter oportunidade de fazer uma faculdade, de ser um jovem universitário. Sim. Eu perdi, quando eu era pequeno, muitas oportunidades de viagem com a escola, e de amigos, e de namoradinha, e de coisas assim, porque eu tava aquilo ali desde os 10 anos, querendo ou não, é quase que um trabalho, né? Então, assim, eu dei sorte que dentro de casa a minha mãe, ela vem de uma família de pilotos, né? Porque a minha mãe é Jafone. Então a minha Sim. mãe, tadinha, ela achou que ela ia se livrar disso. E aí ela casou com o Barrichello. E aí quando ela se separou do meu pai, ela achou que ia se livrar. E aí fez 2 filhos que são pilotos. Então, tadinha, minha mãe tá num karma aí eterno. Mas ela sempre bateu muito nessa tecla da gente ter uma vida pessoal, cara. Então, eu acho que isso foi um pouco de guerra dentro de casa, pra te falar a verdade, porque o meu pai, ele falou assim, cara, vocês não são obrigados a fazer isso aqui, mas se vocês forem fazer, vocês têm que fazer direito. Aham. Então, assim, tem a história de que meu pai falava, ó, sexta-feira a gente vai treinar no sábado, tem que estar em casa 10 horas da noite. Ah, vai fazer? Não, 10 horas da noite tem que estar em casa e 7 horas a gente tá saindo. E aí minha mãe falou, tipo, teve um final de semana que o Dudu tinha, acho que era tipo ele tinha, sei lá, 14 anos e tinha uma festinha, um aniversário, alguma coisa assim Uhum. na sexta. E meu pai falou, meu, vai lá, aproveita, só que 10 horas em casa. Cara, E aí a minha mãe meio que empurrou o meu irmão pra, tipo assim, meu, aproveita, fica lá. E eu acho que meu irmão chegou, tipo, meia-noite e meu pai viu, mas fingiu que não viu. E aí, 6h30, meu pai saiu. E o meu irmão acordou às 7 pra ir e meu pai não tava lá. Então, é um exemplo de, assim, eu acho que ele tá correto no que ele tá passando, mas eu não acho que eu acho que minha mãe também está Sim, correta, porque sim. minha mãe está tentando fazer com que o jovem tenha uma vida, assim, porque a gente, querendo ou não, o que o Dudu teve aquela noite foi algo que talvez ele não tenha tido depois de ter a oportunidade de estar com os amigos, e você perde essas coisas, né? sim. Então eu acho triste de ver essas situações, porque hoje em dia todos os sacrifícios que eu boto no automobilismo são pela minha paixão, são pelo que eu quero fazer do esporte. Então eu acho que, né, muitas coisas englobam, então muito do que eu faço é pelo amor que eu sinto pela velocidade em geral, sabe? Fefo, muito legal, cara. Obrigado por tudo que você contou aqui pra gente. Até nessa última fala, eu queria só puxar uma última coisa, que na última semana a gente teve o Enzo Bedani aqui, jovem moleque, 17 anos, um pouquinho Aham. mais novo que você, e ele falando que ele ia perder uns vestibulares no fim do ano, porque ele tinha a última corrida da Stock Light, ele não ia conseguir fazer. Sim, Então entra um pouco nisso de que você falou mesmo, das coisas que vocês abrem mão pra seguir a carreira dentro do esporte, dentro Com da paixão certeza. de vocês. E que não é pouca coisa, seja da parte É. pessoal, seja de outras possibilidades de vida mesmo. Com certeza, eu acho que as pessoas um pouco de fora, você não tem essa visão, né? Então as pessoas acham que eu tô viajando pra Barcelona e pra Las Vegas, né? E que eu tô indo pra lá e tô curtindo, mas na verdade, cara,
você vai pra pista e você chega lá, você acorda às 5 horas da manhã, você vai pra pista, você fica o dia inteiro na pista, você volta pra casa, né? E eu com 16 anos saí de casa pra morar em Barcelona sozinho. E é uma coisa que, tipo assim, pra mim foi muito difícil. Eu fui embora, deixei minha família pra trás, não tinha ideia como é que pagar uma conta, lavar uma roupa, viver Aham. sozinho, alugar uma casa. Então essas são coisas que as pessoas de fora às vezes nem têm ideia, mas que são sacrifícios de que com 16 anos eu tive que me virar e deixar tudo pra trás, os amigos e tudo. Mas eu acho que são sacrifícios que fazem parte do esporte, e é exatamente o que o Bedani falou. Às vezes você vai perder uma coisa, e às vezes é um vestibular que às vezes ele não tá achando ele tá achando quase que ilegal, assim, mas às vezes você vai perder a festa da namorada, a festa do amigo e coisas que você gostaria de estar lá para participar e a viagem com a escola, essas coisas, eu e meu irmão a gente perdeu muito, muito mesmo. E são coisas que fazem falta, mas eu acho que é um investimento que você está fazendo para algo que você acredita na sua carreira. Legal, Fefo. Deu o nosso horário. Acho que a gente teria muito mais história para contar, para conversar. Quem sabe numa próxima. Vai estar em Interlagos apenas no domingo, tinha falado aqui mais cedo. Vai conseguir descansar também no fim de semana. Vai poder ver boa parte do fim de semana do GP de São Paulo de casa. Mas estaremos na torcida para você ano que vem na Fórmula 3, acompanhando à distância. Sucesso para você, Fefo. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje no Velocidade CBN. Valeu, obrigado, um prazer. Temos várias histórias aí, espero que a gente tenha mais oportunidade de estar juntos aí para contar umas histórias, umas cagadinhas da família Barrichello. Quem sabe na próxima vem seu irmão junto. É vem seu isso, não, pai. aí vai ter que ficar 3 horas aí a aqui gente faz falando um mal. episódio de um dia. É, um isso dia aí, no CBN, é boa. isso aí. Cada um conta a sua versão das É isso. disputas de simulador. É, enfim. valeu. Léo, muito obrigado também, viu, pela participação mais uma vez. Te vejo semana que vem, segunda que vem. Sim, senhor, estaremos aqui. Valeu, André, Fefo, obrigado a todos que nos acompanharam e vamos para a próxima. Valeu. Então é isso, meus queridos. Para você que está acompanhando a gente, que ficou até esse final do episódio com a gente aqui no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like na saída, de deixar aqui nos comentários quem que você acha que vai vencer o GP de São Paulo nesse fim de semana, qual a sua expectativa para a corrida em Interlagos, o que você está torcendo para que aconteça nesse fim de semana. E claro, não se esqueça de compartilhar também com todo mundo que gosta de automobilismo, com todos aqueles amigos e familiares que são fãs do esporte a motor. Para você que ouviu a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de deixar a sua avaliação positiva aqui do episódio e também, claro, de compartilhar o episódio com todo mundo que gosta de Fórmula 1 e que está ansioso, assim como a gente, para essa corrida, para esse GP de São Paulo. Eu sou o André Neto, o podcast vai ficando por aqui, como eu já falei com o Léo, a gente volta semana que vem para falar tudo, mas tudo mesmo, desse GP de São Paulo que deve ser muito especial em Interlagos. Um abraço para você que ficou até aqui, um abraço e até a próxima. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.